Expor Visões apresenta Na Cadência da História, o seu patrimônio musical, com Gilberto Vieira e Rony Lima. Sejam todos bem-vindos. Estamos ouvindo um trecho da música O Samba Nasceu na Bahia, Letieres Leite e Orquestra Rumpilé. Uma pequena homenagem ao grande músico e maestro que há pouco terminou a sua travessia por aqui. Obrigado, Letieres, por tudo que você fez pela música brasileira e salve Rumpilé. Dando sequência à série dedicada à pedagogia das rodas, decolonialidade e outros patrimônios, seguimos conversando com o violonista, compositor, pesquisador, educador musical, capoeirista e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, o grande amigo Luan Sodré de Souza. Gente, vocês falaram um bocado de coisa aqui e eu tô assim rodando, né? Eu tô aqui na roda. E eu tô pensando um monte de chaves aqui, um monte de claves e tentando juntar aquela ideia inicial ali da conversa sobre epistemologias, pedagogias da roda, a ideia de conhecimento como movimento, e ao mesmo tempo pensando a universidade enquanto uma instituição educacional e as escolas também, já incluindo essa temática aí dentro da área da educação musical, e aí para recortar ainda mais, pensando escola e universidade, currículo, né? O currículo enquanto algo pensado quase como uma pedra de mármore, né? Uma coisa assim, pouco malemolente, pouco dinâmica. E como essa Constituição, ela por si só, ela não se comunica, né, com uma outra lógica, que é a lógica da roda, a lógica do aprendizado, como o Luan descreve no artigo dele, em camadas. E aí eu fico pensando nisso tudo, toda essa reflexão que eu fiz, pensando como, de maneira geral, vou falar de maneira geral, né, para não cometer aí equívocos demais, mas assim, de maneira geral, a impressão que eu tenho, inclusive como professor, é que as instituições, elas são, às vezes me vem a palavra medo, às vezes determinado perfil de corpo docente tem um medo daquilo que se move, daquilo que é dinâmico, daquilo que pode fugir a um certo planejamento, vamos usar aí um termo que é bem comum, aí, bem basal para falar de formação de professores, né? Uma ideia de um planejamento como algo que é mais engessado, é pouco dinâmico, é um pouco feito em caixinhas, né? E quem está praticando essas experiências de roda, por vida, por trajetória pessoal, enfim, de família e questões étnico-raciais, com certeza, sabe que essa coisa é muito dinâmica e que muito das propostas que se desenvolvem dentro do campo da educação de maneira geral e da educação musical em especial, me parece que é uma espécie de pedagogização excessiva, né? No sentido da ideia de uma pedagogia como algo que está ligado ao controle, né? Eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas é mais pensando em termos de reflexão mesmo. O quanto esse tipo de inserção, quando ela ultrapassa o exótico, quando ela ultrapassa o folclórico, entre aspas, aí, né? Ultrapassa o repertório pelo repertório, e quando ela necessitaria ir além disso e conjugar a epistemologia e se abrir para outras formas de praticar os saberes, parece que rola um certo medo. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas eu fico com essa impressão. Queria saber o que vocês pensam disso. Eu penso várias coisas disso aí que você falou, né? Você falou um monte de coisa. Olha, cara, em relação ao currículo, eu acho que tem uma coisa que é central da gente se perguntar, que é quem está fazendo o currículo, não é? Quem é que está lá à frente desse documento, embora toda a discussão, o currículo não é só o documento, o currículo tem relação com as pessoas, a gente sabe de tudo isso, né? Mas quando você bota o processo lá para correr, né, tem alguém conduzindo esse processo, né? Tem uma série de coisas que a gente sabe. Então,
Eu sempre vou bater nesse martelo. É fundamental entender quem é que está ocupando esses espaços, que são espaços de poder, que são espaços de decisão, que são espaços de mexer nas coisas e propor mudança. Eu acho que esse é um primeiro ponto. E eu acho que o outro ponto, Gilberto, quando você fala que as instituições elas têm algum receio, eu acho que elas têm receio de mudar, mas elas também têm o receio de mexer nos privilégios. Né? A gente vive num país com uma sociedade estruturada por privilégio, né? Em todos os seus âmbitos. Né? A gente poderia falar do privilégio da cor da pele, mas a gente pode falar do privilégio das profissões, a gente pode falar do privilégio das famílias, a gente pode falar de um privilégio geopolítico, de qual região do país você está estabelecido, a gente pode falar de um privilégio da instituição, em qual instituição você trabalha, sendo professor, né? São privilégios, e são privilégios também do cargo que você ocupa, da atuação que você tem. Então, eu já ouvi muito, Gilberto, muito assim, as pessoas falarem, a gente entende que é importante essa discussão, mas a gente não foi formado para trabalhar com essas coisas que vocês trazem. Então, a gente não tem como mudar isso, porque a gente não foi preparado para isso. E a resposta que eu dou é sempre a seguinte, cara, eu tenho pelo menos 15 anos, 20 anos estudando todos os conhecimentos ali relacionados a uma música de tradição europeia e não sei o que, e a universidade, o conhecimento universal. Eu estudei isso. Né? Então, quando eu falo dessas coisas, muitas vezes eu critico, eu conheço. Mas eu conheço porque eu estudei. Mas eu também estudei as outras. E as pessoas que estão dizendo que não foi formados precisam estudar, e a ideia da formação continuada, né, fica onde? E a ideia do intelectual público defendido por Paulo Freire fica onde? As pessoas precisam estudar, precisam se movimentar, só que olha aí a gente mexe com os privilégios, por exemplo, da zona de conforto. Você vai mudar o programa da disciplina que você já dá há 10 anos? Você vai se permitir voltar para repensar todas essas coisas que, né, a gente vem reproduzindo como algo violento para determinadas populações no Brasil? A gente mexe com privilégio. A gente vai permitir que outras pessoas acessem esse espaço que foi historicamente reservado para uma determinada população? Isso tudo, a gente mexe com uma série de coisas que coloca nesse lugar desse medo, né? Desse receio de movimentar, não é? E isso é algo que, assim, fica cada vez mais nítido, né? O quanto existe também uma reserva de mercado nesse receio de mexer nas coisas. Então, assim, eu acho que não é só o medo, não. Eu acho que muitas ações são ações que são pensadas de uma maneira muito estratégica, né? Eu acho que muitas ações são muito estratégicas, né? O que é que vai acontecer se a gente permite a entrada dessas pessoas, né? E essa balbúrdia que vai acontecer a partir de agora? Tem um livro que eu acho bem interessante do Gessé Souza, que é A Tolice da Inteligência Brasileira, que ele fala que para a elite brasileira não é só, em outras palavras, né? Não é só para eles não é só importante a violência ou essa coisa da subalternização do outro. Isso não é suficiente. É necessário também que isso seja legitimado. Ou seja, é importante que quando eu não passe no concurso, eu não passe porque eu não estava preparado para a prova. E não porque alguém que estava lá naquela banca
não queria a minha presença ali. E isso é importante, eu acho que a gente precisa falar disso, né? É importante que a gente fale disso. Porque às vezes a gente não toca nesse assunto. E isso existe. E isso é uma forma de fazer essa reserva de mercado. Isso é uma forma de não permitir o acesso. Isso é uma forma também de garantir que não seja necessário mexer em tudo isso que já foi construído. Mas é uma forma também de continuar a violência, é uma forma também de continuar subalternizando, é uma forma também de continuar invisibilizando, é uma forma também de continuar o racismo acadêmico, o racismo epistemológico, o epistemicídio. Então, eu acho que dentro desse medo e desse receio, tem uma série de coisas que estão relacionadas à própria estrutura da nossa sociedade, da sociedade brasileira, nesses últimos, pelo menos nesses últimos 100 anos aí, né? Todo o século XX. Do que, o que é que vão fazer com nós? Não conseguiram matar todos. E o que estão vivos a gente vai deixar ocupar o nosso espaço? Eu acho que tem um pouco disso aí. Então, eu queria propor uma outra linha de reflexão aí, voltando para a música, né? Essa ideia de que música não é só som, né? Que música não é só obra de arte, a relação entre música e corpo, a relação entre música e ritual, independente de que esse ritual seja sagrado ou profano, e aonde estaria esse lugar dessas práticas também, né, nessa educação musical afrodiaspórica, de fronteira. Como é que a gente pensa isso, hein? Essa questão do corpo aí, o corpo como uma forma de escrita, né? E como um registro, enfim, outras escutas, outras práticas. Voltando àquela ideia novamente de roda, né? No princípio era roda, tem um título de um livro, você falou do livro do Gessé, tem um título de um livro que é de samba, de um autor carioca chamado Roberto Moura, e eu acho esse título muito bom. No princípio era roda. E tem um título de um artigo do professor da Unirio chamado José Nunes, que também é muito bom, que ele fala que o som precede o código. Então é um pouco a provocação, um pouco essa, né? O som, o movimento, ele é anterior a qualquer gramática, né? E como é que a gente pensa isso nessas educações musicais que estão além dos cânones? Vou partir do mesmo mote dele, né, que o Gilberto jogou aí, do texto do professor, né, que ele diz que como é o som precede o código, não é isso? O som precede o código, o corpo, ele precede o som, e aí já parafraseando o grande pesquisador, professor, amigo Eduardo Oliveira, né, no Pedagogia da Ancestralidade, ele vai falar sobre isso, né? O corpo, ele precede o som, mas eu acho que a existência precede o corpo. E aí a gente dialoga com a cosmovisão banto, por exemplo, né? A partir dos escritos de Fouquial, de Tigana Santana. Essa existência, ela já é antes mesmo de se tornar corpo, né? Se a gente pensa no cosmograma Bakongo, no Diakinga Bakongo, né? A gente tem um estágio que é anterior. E eu acho que o grande desafio é a gente também pensar música a partir de outras cosmologias, de outras epistemologias, e o desafio é como, de certa maneira, acessar isso, né, dentro dessa estrutura que a gente se coloca. Meu grande desafio no doutorado, aliás, o caminho, né, que eu tentei buscar para fazer isso, foi buscando entender e conversar com quem já faz isso. E aí eu fui lá estudar, por exemplo, as rodas, o samba de roda, né? Os mestres que trabalhavam ali com samba de roda, que trabalhava, né, com a transmissão dos sambas, e para entender como é que eles fazem, como é que se ensina samba de roda, como é que se ensina a se conectar com sua ancestralidade quando você recebe uma umbigada e entra na roda, ou quando você desce lá no pé do birimbau para entrar na roda para jogar capoeira, né? Como é que faz isso? Como é que acessa essa tecnologia? Essa tecnologia não está na universidade. E eu não sei também
se o lugar de aprender essa tecnologia é na universidade. Agora, a universidade como uma casa de construção de conhecimento e que recebe as suas pompas por isso, ela deveria, no mínimo, informar que existem essas tecnologias fora dela. Inclusive, mostrar caminhos para isso. Né? Que é aquilo que eu faço lá nas minhas aulas. Olha, galera, tem o corpo, vamos movimentar o corpo e tal. Ó, isso aqui vem da capoeira. Gostaram? Curtiram? Vai procurar mestre René, vai procurar mestre Cláudio, vai procurar mestre Curió, vai procurar... Eu não sou... Quem ensina isso, quem detém essa tecnologia é o mestre. Não sou eu, tanto no samba de roda, na capoeira, no terreiro de candomblé, mas é papel meu informar que isso existe e não invisibilizar dizendo, não está escrito, não está no papel, não é conhecimento. Isso eu acho que não cabe mais. Então eu tenho pensado música muito desse lugar, né, de uma possibilidade, de uma materialização que também é acústica, de uma existência que hoje é humana, mas que ela já foi outras coisas e que também pode ser, e pode voltar a ser humana de novo, né, em um outro momento. E esse outro momento que pode ser amanhã ou pode ser ontem, né? À luz de uma cosmologia de Exu, que matou o pássaro ontem com a pedra que ele jogou hoje. Então, eu acho que a gente precisa dialogar com essa perspectiva, porque essa perspectiva está aí e existe desde que Brasil é Brasil. E vem, né, lutando para continuar existindo, e ela é tão forte que com todos os ataques, com todas as tentativas de acabar com isso, ela está aí. E mais forte do que nunca. Então, eu acho que pensar a educação musical é também pensar uma educação musical a partir de outras possibilidades epistemológicas. Terminamos assim mais um episódio do Expovisões na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog expovisões.com. Até a próxima!